Mas vamos lá, vamos seguir nesse tema. O cristão não deve violar sua consciência política, ele não deve negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade em outra direção. Bom, primeiro, enquanto cristãos, repudiamos qualquer tipo de violência. A quem quer que seja, não importa se é física, psicológica, social, qualquer tipo de violação é repudiada por nós. Aqueles que, de alguma forma, tentam legitimar a violência, mesmo dizendo-se seguidores de Jesus de Nazaré, estão em oposição a ele. Não estão sob a influência do Espírito de Cristo, mas agem influenciados pelo Espírito do Anticristo. Outra coisa que gostaria de destacar é que uma consciência política corresponde à defesa dos interesses coletivos e não de interesses particulares, como bem colocou a Priscila. Logo, a meu pensar, o verdadeiro seguidor de Jesus de Nazaré, no mínimo, ficará incomodado ao perceber que a liderança de sua igreja local está tentando induzi-la a um voto antagônico aos interesses coletivos, já que isso fere a essência da fé cristã. Lembrando aqui o apóstolo Paulo, que ele vai exortar a igreja de Filipe a viver no Espírito de Cristo. Ele diz, em Filipenses 2, do 3 ao 5, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E qual é o modo de pensar de Cristo, né? O Mateus vai dizer para a gente no capítulo 20, do 25 ao 28, que Jesus está reunindo os seus discípulos e ele diz: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, ser o superior entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No Sermão do Monte, Jesus então vai até evocar a tradição rabínica dos olhos bons e dos olhos maus, em que ter um olho bom significa ser generoso, solidário, e ter um olho mau significa o contrário, é ser mesquinho, egoísta. Os olhos bons são olhos iluminados, que contemplam levar em consideração a necessidade das outras pessoas. Os olhos maus são olhos de trevas, de que não conseguem enxergar nada além de si mesmo. No entanto, com relação à consciência política, eu trago também a consideração do professor Salvador Sandoval. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Social. Segundo ele, a consciência política é formada por aspectos identitários, pela cultura, por meio do conjunto de crenças internalizados pelo indivíduo e pelo contexto social no qual o sujeito se localiza. No entanto, ele ressalta que é preciso também levar em conta que não apenas o cotidiano influencia a consciência do sujeito, mas também as instituições que ele entra em contato. Aqui, eu chamo a atenção para duas grandes influências, as denominações e um paradigma histórico da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela pouco participa das atividades regulares da política. E isso é fruto de uma história autoritária em que a sociedade relegava a política, ou seja, a responsabilidade de controlar e dirigir o país, para as elites. Porém, num sistema democrático, quem deve controlar a política é a sociedade, né, pelo, para e com o povo. E como as instituições denominacionais não estão divorciadas da sociedade, ela reflete essa cultura autoritária. Cultura essa que deveria ser superada pela ação do Espírito de Deus. Porém, em muitas denominações, o Espírito foi resistido. E o líder dessa denominação usurpou a autoridade que lhe foi confiada, a meu ver, perdendo assim a legitimidade. Por isso, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade noutra direção, te digo, meu amigo, resista. Não viole sua consciência política.
Não negue a realidade social da cidade por benefícios à sua denominação. Lembre-se, quando o olhar é particular, é mesquinho, nas palavras de Jesus, a luz que está dentro de você se tornou trevas. E que tremendas trevas são. Olha, muito bom. Falou e disse o pai da Letícia e da Maria Laura, o esposo da Miriam. Ou Miriam? É Miriam ou Miriam? Miriam. Agora eu passo a palavra, então, para reagir ao apóstolo Clemir, apóstolo de todas as gentes. Meu querido irmão, tem a palavra. Sim, sou apóstolo porque sou enviado de Jesus, como todas e todos aqui, né? Viu, Eduardo? Exatamente. Mas eu quero aqui saudar todas e todos que nos acompanham neste encontro de sexta-feira 13, né? Muito bom isso, né? Reunidos e reunidas. E ouvir o William com tanta sabedoria, com profundidade e também com espiritualidade que nos toca e mobiliza, como já ouvimos os demais, também a demais, e a gente está feliz por estar neste encontro, porque celebrar a democracia neste espaço que a gente pode coletivamente, de maneira plural, pensar e dialogar acerca da nossa fé em relação à nossa cidadania e consciência política para uma intervenção pessoal e intransferível com a democracia, como bem disse o pastor Evaldo Ramos na sua abertura. E aí, Eduardo e pastor William Corsino, acho importante chamar a atenção para isso que você nos trouxe, né? Dessa consciência política que é construída a partir da própria vivência da pessoa na interação com a sua realidade social. E bom que você faz esse destaque, William, porque muitas pessoas procuram construir a sua própria consciência negando a realidade à sua própria volta. Há uma certa tradição mais antiga da igreja de que as pessoas estavam com os olhares voltados tanto para o céu que não conseguiam ver a realidade à sua própria volta, né? E Jesus é aquele, como já temos ouvido, tão humano assim, só podia ser Deus. Ele sai do céu e vem viver conosco. E aqui ele convive com a nossa própria realidade, com a nossa dor, com o nosso contexto, com as nossas contradições, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, e toda a sua atuação pessoal, ministerial, pastoral, eclesial, divina, é no sentido de perceber a realidade à sua volta e agir em função da realidade à sua própria volta. Por isso, essa consciência política, como você bem disse, William, ela é construída a partir da realidade que eu consigo ver, e não que eu consigo esconder o que não queira ver. E essa minha consciência me compromete, juntamente com a minha fé, a ter uma intervenção que eu não sou conduzido por quem quer que seja, nem mesmo por uma liderança eclesiástica, episcopal, pastoral, mas não. A minha relação com Deus decide sobre isso. E para completar, um princípio muito caro da reforma protestante, que a gente lembrou recentemente, é do sacerdócio universal. Cada pessoa tem competência perante Deus para, na relação com Deus, buscar retomar sua relação com Deus, arrepender-se das suas falhas e corrigir-se para que possa estar de maneira aceita pela graça e misericórdia de Deus. Se para a salvação, que é um assunto de natureza eminentemente espiritual, a gente tem sacerdócio universal como doutrina, quanto mais para a nossa atuação social e política como cidadão. Por isso, eu queria aqui propor, de acordo com o que a gente ouviu desse tópico e com a palavra de pastor William, uma espécie de sacerdócio cidadão, ou um sacerdócio de cidadania, né? Um sacerdócio político, em que, se para a minha espiritualidade tem um sacerdócio universal, a partir da minha relação com o próprio Deus, quanto mais para a minha identidade política de perceber a realidade e ninguém possa violar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que eu estudo, aquilo que eu identifico. E por isso, nem uma liderança religiosa, ninguém pode dizer em quem eu possa votar ou não votar. O que eu posso é mostrar caminhos que são incompatíveis com a perspectiva bíblica a partir daquilo que é a verdade de Deus, mas não dizer que esse ou aquela não são candidatos que não estariam de acordo, apenas que isso seja contrário à própria vontade de Deus. Então, termino dizendo que o sacerdócio universal
tem um diálogo com a ideia de sacerdócio político, em que a minha cidadania se constrói a partir de eu assumir o meu próprio voto, independente de outras pessoas, mesmo eu ouvindo, mesmo eu aprendendo, mesmo eu dialogando, mesmo eu interagindo, até mesmo com o pastor, mas a decisão consciente, autônoma, intransferível, como já dito aqui, é minha própria, porque também na dimensão política tem um sacerdócio universal.